Se segura aí na poltrona que hoje tem muita, mas muita notícia de qualidade aqui. A gente já começa com o STF formando a maioria para manter a prisão do Collor, do ex-presidente Collor. Exatamente isso, pessoal. Gilmar Mendes leva o caso ao plenário físico e o STF simplesmente decide por unanimidade. Além disso, ontem o Hugo Mota ficou maluco, pessoal, após uma decisão do Zanin, né, que é ministro do STF, ex-advogado do Lula. Você vai entender o que está acontecendo, né, que o Zanin tomou uma decisão que simplesmente desautorizou e descredibilizou a Câmara de Deputados. Além disso, o FBI nos Estados Unidos prendeu uma juíza ontem por simplesmente obstruir uma operação contra imigrante pela ICE. Exatamente isso, pessoal, que é a agência que cuida de imigração nos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos, ninguém está acima da lei, nem mesmo uma juíza que tentou atrapalhar uma operação e foi detida, pessoal, presa. Exatamente isso, tá? Além disso, a gente vai ter o STF que está humilhando a Câmara de Deputados, dizendo o que a Câmara pode ou não fazer, tá? Outra notícia que eu trago aqui para vocês do Fux, pessoal. O Fux, ele diverge de Moraes e simplesmente sugere reduzir a pena da mulher que pichou a estátua com batom, da Débora, tá? Então, a gente vai ver tudo nesse vídeo aqui e muito mais, além do plano secreto do Alexandre de Moraes, que vazou. Exatamente isso. O jornal o Globo revelou, né, o plano do ministro Alexandre de Moraes para 2026. Então, tudo isso e muito mais vídeo hoje. Então, já se inscreve no canal, habilita o sininho de notificações e já, sem mais delongas, vamos aqui para a nossa primeira notícia de hoje. A gente já começa com o STF formando maioria para manter a prisão do Collor. Gilmar Mendes levou o caso ao plenário físico. O ex-presidente está preso em Maceió por corrupção e passará por audiência de custódia. Ele foi condenado a mais de 8 anos de prisão, pessoal. Então, o Gilmar Mendes pediu destaque ontem, na sexta-feira, do referendo da prisão do Collor de Mello. O julgamento ocorreu de forma virtual e agora será levado ao plenário físico do STF. A nova data será marcada pelo Barroso e só deverá acontecer na primeira semana de maio. Tá aí, pessoal. Eu trouxe ontem a notícia aqui com exclusividade do que o Collor tinha sido preso, tá? E apesar do destaque, a maioria dos ministros votaram no sentido de manter a prisão do ex-presidente e já manifestaram, né, Flávio Dino, Edson Fachin, Barroso, Carmen Lúcia e Dias Toffoli. Acompanharam na íntegra o Alexandre de Moraes. Pessoal, já faz tempo que eles acompanham na íntegra o Alexandre de Moraes, né? O único que está indo contra é o Fux, que é o único, pasmem, o único juiz da corte de carreira. Nenhum outro ministro do STF foi juiz em sua vida. Tem advogados, tem procuradores, tem diversas pessoas, ministros, né, que foram ministros do Lula, mas nenhum deles são juízes de carreira ou foram juízes de carreira, tá? Próxima notícia aqui, pessoal, dos blogueiros da Globo, né? Hugo Mota ontem ficou louco sobre a decisão de Zanin, que diz que a casa não pode suspender íntegra do processo de golpe do Estado contra a Ramagem. Vamos ouvir aqui. Não, Hugo Mota ontem ficou louco. Louco, essa é a palavra, louco. Por quê? Ele muito pressionado para votar a urgência da anistia, passa semanas fazendo uma costura, se reúne à noite na casa deles com líderes e no dia seguinte diz: não vamos pautar a urgência da anistia. Então, aquela era uma noite para ele botar a cabeça no travesseiro e dizer assim, bom, menos um problema. E aí chega um ofício do Zanin dizendo: a Comissão de Justiça só pode analisar se retira 2 crimes, os outros não. Então, mesmo que seja tecnicamente, juridicamente cabível, politicamente foi interpretada como
uma interferência, como a Elisa falou, e o Hugo Mota, e aí não falta gente para botar... Falta gente para botar fogo nessa guerra? Não falta. Então disseram assim, ó, tá te tratando como empregado, como subordinado. Então qual é a explicação? E por que o Zanin? O PT, o Lindbergh, quando vê esse movimento do PL na Câmara, e a intenção do PL não é trancar a do Ramagem, é trancar toda a ação penal, faz uma petição ao Alexandre de Moraes. Por que Alexandre de Moraes? Porque ele é o relator. E pergunta, a Câmara vai analisar 5 crimes para a Ramagem. 2 desses crimes que estão relacionados ao 8 de janeiro, que é a depredação, violência, ele precisa, pela Constituição, precisa de autorização da Câmara para ser processado por esses 2 crimes. E o ofício enviado pelo Zanin diz que a Câmara só pode analisar esses 2 crimes. E a Câmara quer analisar tudo. Por exemplo, associação armada. A associação armada, diz o advogado do PL na sua petição, que é um crime contínuo. Que não tem, a partir da diplomação parou o crime armado. Então, o Lindbergh pergunta, para tirar uma dúvida, exatamente, para o Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes dá a determinação, diz, olha, só esses 2 crimes. Onde entra o Zanin nessa história? Chefe de poder só pode receber ofício de chefe de poder. Isso é uma praxe. Então, o Zanin entrou ali como, não é laranja, mas assim, assinou, porque ele, como presidente da primeira turma, representa a presidência ali do judiciário. Ele comunicou à Câmara. Ele repassou a decisão do ministro Alexandre. Por um papel institucional. Sim. A crise está com o Zanin, mas na verdade é porque ele é o presidente da turma. Tá aí, pessoal. Então, Zanin desautorizando a Câmara de Deputados, né? Mandou notificação ontem. Próxima notícia aqui, FBI prende juíza dos Estados Unidos por simplesmente obstruir a operação contra imigrante em escalada na luta entre Trump e a Justiça. Então, cara, foi ontem, o FBI prendeu ontem a juíza de primeira instância no condado de Milwaukee, no estado americano de Wisconsin. A magistrada Hannah Dungan foi indiciada pelo Departamento de Justiça por obstruir uma operação do governo federal e impedir a prisão de um procurado pela Justiça. As acusações contra a juíza estadual apresentam uma grande escalada na batalha do governo Trump com as autoridades locais sobre a deportação de imigrantes ilegais e aumenta os temores do uso político do FBI e Departamento de Justiça. Casa Branca tem exigido, sob ameaças de investigação ao processo, que as autoridades locais não impeçam os esforços federais para deportar milhões de imigrantes sem documentos. Já chegou a resistir a ordens de juízes que reverteram suas decisões. O presidente e seus principais assessores têm repetidamente atacado juízes locais por interromperem ou questionar as ações tomadas pelo governo, especialmente quando se trata de casos de imigração. Aí, pessoal, que sirva de lição, né? Para a juíza, que ninguém está acima da lei lá nos Estados Unidos. Eles vão deportar imigrantes ilegais, sim, tá? Então, o diretor do FBI, Kash Patel, acusou Hannah de intencionalmente desviar agentes federais que chegaram ao tribunal para deter o imigrante, que deveria comparecer perante a juíza. Felizmente, nossos agentes perseguiram o criminoso a pé e ele está sob custódia desde então, escreveu Patel em sua conta no X. Posteriormente, ele apagou a publicação. Está claro que o FBI está politizado, segundo David Crowley, né, prefeito de Milwaukee. É a situação para fazer dela um exemplo para outros em todos os países que se opõem ao ataque ao sistema judicial e às leis de imigração do nosso país. Tá aí, pessoal. Então, obviamente, o FBI vai, de acordo com a lei, né, fazer a lei valer, né? Então, se é para deportar imigrantes ilegais, é isso que ele vai fazer, pessoal. Não interessa se tem juiz envolvido ou não, tá? Tanto que ontem eles prenderam essa juíza. Próxima notícia aqui, o STF está simplesmente humilhando a Câmara de Deputados,
né, dizendo o que eles podem ou não Cristiano fazer. Zanin Vamos disse ouvir que os aqui. parlamentares eles só podem suspender 2 dos 5 crimes pelos quais Ramagem se tornou réu. São os crimes de dano qualificado e depredação do patrimônio tombado. A Câmara dos Deputados não poderia, portanto, suspender os outros 3 crimes, que são de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. No entendimento do ministro, esses 3 crimes eles foram cometidos antes do dia 19 de dezembro, portanto, antes da diplomação de Ramagem como deputado federal. Essa decisão incomodou e muito os líderes partidários, e aí eu sei também que o Otávio Guedes tem uma apuração nesse sentido também, que ele publicou no blog dele, e eu também conversei com vários líderes partidários que falaram nessa linha, que essa decisão de Zanin extrapola o que na visão deles seria ali os poderes do Supremo Tribunal Federal. Inclusive, um líder governista disse o seguinte para mim, que essa decisão, na verdade, que o ministro pulou a cerca que divide os parquinhos e disse também que ninguém pode dizer ao parlamento o que ele pode ou não fazer. Portanto, uma nova crise ali instalada. Não, Hugo Mota ontem ficou louco. Louco, essa é a palavra, louco. Por quê? Ele muito pressionado para votar a urgência da anistia. E aí chega um ofício do Zanin dizendo a Comissão de Justiça só pode analisar se retira 2 crimes. Tá aí, pessoal. Então, né, o STF humilhando a Câmara de Deputados, tá? E o Hugo Mota ontem enlouqueceu com essa questão. Próxima notícia aqui, Fux diverge de Moraes e sugere reduzir a pena de mulher que pichou a estátua de 14 anos para 1 ano e 6 meses. Pessoal, olha só, de 14 anos, tá? O Alexandre de Moraes tinha imposto de prisão para a Débora Rodrigues para 1 ano e 6 meses, ou seja, ela já teria até cumprido essa pena porque ela ficou 2 anos na cadeia. Já havia se manifestado contra o que chamou de pena exacerbada. Lembrando que somente o Fux de todos os ministros do STF é juiz de carreira, né? Foi juiz de carreira, tá? Então é o único que realmente foi juiz, tá? E os outros foram advogados, procuradores, até ministros de outros governos. Mas o único ministro de carreira, o único juiz de carreira foi o Fux, tá? E ele sentenciou ela 1 ano e 6 meses, tá, pessoal? Então, Luiz Fux voltou para condenar a cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos a 1 ano e 6 meses. A mulher de 39 anos pichou a estátua da Justiça no dia 8 de janeiro, escrevendo "Perdeu Mané", referência a uma frase dita por Barroso, presidente da Corte, em 2022. Tá aí, pessoal, mas infelizmente foi somente um voto do Fux, né? E os demais votos foram para manter a pena de 14 anos de prisão, tá? Então, próxima notícia que a gente traz aqui é do Deltan Dallagnol falando do plano secreto do Alexandre de Moraes. Vamos ouvir aqui. Vazou um segredo inacreditável de Alexandre de Moraes. Uma matéria do O Globo revelou que o ministro estaria estimulando governadores a concorrerem ao Senado em 2026. O que, Deltan? Ministro do STF articulando com governadores para formar uma base política? Isso é um absurdo! Sim, isso é um absurdo. Moraes está atuando como um verdadeiro cacique partidário, usando o seu cargo no STF para montar um time de senadores aliados. E isso por 2 motivos. Primeiro, para evitar que o Bolsonaro forme uma maioria da direita no Senado. E segundo, para garantir a sua própria blindagem, proteção contra o possível impeachment. Agora, isso, é claro, configura atividade político-partidária e é, em tese, crime de responsabilidade. Nós estamos vendo, cada dia mais, o crescimento do partido STF. Um partido que se organiza para travar o avanço da direita nas urnas e para proteger os seus próprios interesses. E você? O que você acha de um ministro do STF articular candidaturas ao Senado? Comenta aqui embaixo e compartilhe esse absurdo com o maior número de pessoas. Curte o vídeo, se inscreve na nossa rede para você acompanhar todas as nossas denúncias contra os abusos do STF. Pessoal, seguindo a linha do Deltan, então, né, comenta aqui embaixo o que você acha desse absurdo, tá? De formar senadores, aí, trazer os governadores dos estados, obviamente de esquerda, para participar do pleito, para virarem senadores e impedir, assim, futuros impeachments de ministros do STF, tá? Me conta tudo aqui embaixo. Chegou até aqui no vídeo, se inscreve no canal, habilita o sininho de notificações e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.